Meus amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estar aqui outra vez e nesta oportunidade trazer para os irmãos breves comentários sobre a lição da Escola Bíblica Dominical que estaremos, com a bênção do Senhor, estudando no próximo domingo nas classes de jovens, dando continuidade ao estudo dentro desse trimestre das lições que falam sobre Jesus e o seu tempo, a cultura, o costume, os usos, a religião, a política, a organização social do tempo de Jesus. E hoje, especificamente, estaremos comentando a lição de número 4, onde se fará sobre Jesus, irá se falar sobre Jesus e a lei, a relação entre a lei dada o Antigo Testamento, no Antigo Testamento, e Jesus Cristo, o Senhor. Muito bem, certamente esta é a lição de todo esse trimestre que exigirá de nós professores um cuidado maior, uma dedicação maior, uma investigação, uma pesquisa maior. Geralmente falar entre a relação de Cristo com a lei é um pouco denso, é um pouco complicado. Isso requer de nós que tenhamos atenção ao texto sagrado e que nos façamos cercar de bons comentários expositivos da Palavra de Deus, de bons dicionários, de boas enciclopédias bíblicas que possam nos auxiliar nesse trabalho. Eu recomendo aos professores que assistem aos nossos vídeos adquirir e ler aos livros, aos comentários bíblicos da editora Cultura Cristã, a série Cultura Bíblica da editora Vida Nova, os comentários bíblicos do pastor Hernandes Dias Lopes, da editora Agnus, e o comentário bíblico Beacon, da CPAD. São alguns dos melhores comentários que dispomos em língua portuguesa e que certamente vai nos ajudar bastante, Comentários que irão ali nos auxiliar no preparo, no estudo, na compreensão dos textos bíblicos, na exposição diante de nossas aulas e nos debates que nós devemos ali promover junto com os alunos nessa busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Jesus e a lei. Deixe-me só ler aqui alguns versículos do nosso texto bíblico para que a gente possa, em cima deles, trazer aqui algumas explicações bastante resumidas sobre a nossa próxima lição. O texto bíblico vai ter aqui Mateus 5, 17 a 20 e depois Mateus 22, 37 a 40. Deixe-me ler alguns versículos aqui do nosso texto bíblico, que diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. São palavras de Jesus Cristo. Não venha abirrogar. Abirrogar aqui tem o mesmo sentido de desfazer ou de revogar. É que a versão oficial da CPAD é a versão Almeida corrigida. Então ali encontram-se algumas palavras de uso arcaico. Não venha abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar assim aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Muito bem, estamos aqui então diante de um texto que é um texto considerado enigmático para muitos, dado sobretudo em razão das últimas palavras do versículo 17, quando Jesus diz: eu vim cumprir. O que significa dizer eu vim cumprir? Significa dizer abolir? Significa dizer descartar? Significa dizer vim transformar em inútil? Ou significa dizer vim satisfazer? Ou significa ainda dizer vim ampliar, vim dar um caráter novo? Certamente que essa expressão vim cumprir, aqui no original grego, é a mais disputada entre os teólogos, porque talvez nela resida o significado de todo esse texto que nós acabamos de ler. Agora, como o texto ele deve ser interpretado a partir do contexto,
É preciso nós compreendermos uma coisa aqui. A princípio, professor, é bom que você tome nota e perceba isso. Jesus ele diz, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Em primeiro lugar, embora que as maiores disputas dos escribas, dos fariseus, dos doutores da lei, na época de Cristo, tenha sido sobre pontos específicos da lei, e não apenas dos 10 mandamentos, mas de toda a lei de Moisés, porque é preciso também fazer essa distinção, né? Uma coisa é a lei mosaica, em seus mais de 613 preceitos, como a tradição rabínica costuma dividir, e outra coisa são os 10 mandamentos, que ali é apenas um resumo, apenas um aspecto, apenas um trecho, um recorte de toda a lei de Moisés. Os 10 mandamentos, ou como chamamos também o decálogo, é uma coisa, mas a lei de Moisés, no sentido geral, abarca muito mais que aqueles 10 mandamentos que constam ali em Êxodo capítulo 20. Agora, Jesus aqui ele não está falando apenas da lei, né? A disputa maior dos fariseus, doutores da lei, era na lei com Cristo, mas não é apenas da lei que Jesus está falando aqui. Perceba que Jesus fala, não vim destruir, não vim abrogar, não vim abolir a lei ou os profetas. Então Jesus aqui ele está considerando os profetas com a mesma autoridade inspirada e canônica que a lei de Moisés. Se bem que a palavra lei aqui também ela pode ser considerada em seu contexto muito mais abrangente, porque lei pode se referir nas escrituras sagradas à lei dos homens, como por exemplo a lei de Roma, quando Paulo fala lá na carta aos Romanos que é preciso ser obediente ao governo e a lei existe não para punir o justo, mas o transgressor. Aquela lei ali que Paulo está falando é sobre a lei do Estado, a lei do governo. A palavra lei na Bíblia Sagrada pode se referir à lei de Moisés, abarcando seus 613 preceitos, seja ele de caráter civil, cerimonial ou mesmo moral. A palavra lei pode se referir também à lei áurea, à lei régia, à lei do universo, que se resume no amor. Tiago vai fazer isso em sua carta, chamando de o amor, o cumprimento da lei régia. E Paulo também diz que aquele que cumpriu, que amar o próximo, cumpriu toda a lei. Então a palavra lei pode ser uma referência ao resumo de toda a lei, que é aquele resumo apresentado por Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. São os 2 grandes mandamentos em que Jesus resume a lei. E, aliás, ele posteriormente, ele mesmo vai dizer, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, essa também pode ser uma aplicação da palavra lei. Agora, a palavra lei nas Escrituras Sagradas também pode ser uma referência a quê? A todo o Antigo Testamento. A todo o Antigo Testamento, incluindo-se o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, incluindo-se aí os profetas maiores e menores. Tudo isso no tempo de Cristo, não raras vezes, era também chamado de a lei. Então possa ser que um apóstolo do Senhor, e possa ser que o próprio Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento, quando mencione lei, esteja mencionando ou referindo-se não exclusivamente à lei mosaica, mas esteja se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, aos textos canônicos, aos livros reconhecidamente canônicos pelos judeus. Possa ser que lei no Novo Testamento seja uma referência aos 39 livros que vão de Gênesis até Malaquias. Quer ver, por exemplo, um caso curioso, onde nós temos a citação no Novo Testamento da lei, mas referindo-se não à lei de Moisés, mas a um outro livro do Antigo Testamento? Vamos só conferir aqui, só para você, a gente fechar esse parênteses que nós abrimos aqui. Quando nós vamos, por exemplo, lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e eu quero chamar você aqui a ler esse texto comigo, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o versículo 21. Vou ler aqui na minha versão NVI, que é a versão que eu tenho preferência. 1 Coríntios 14, 21, quando Paulo ele diz assim: pois está escrito, você sabe que nessa primeira carta, nesse capítulo especialmente,
E nos capítulos 12 e 13, Paulo está abordando a questão dos dons do Espírito Santo, dando ali uma ênfase à questão das línguas estranhas que eram bastante utilizadas na igreja de Corinto no culto público. Então, no versículo 21 do capítulo 14, Paulo diz: pois está escrito na lei. Inclusive, na minha versão NVI, se colocou lei aqui com L maiúsculo. Pois está escrito na lei. Por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios estrangeiros, falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Muito bem, então está aqui claro que Paulo está fazendo menção a uma passagem no Antigo Testamento. Agora eu pergunto a você, qual é a parte do Antigo Testamento, ou melhor, vamos dizer assim, qual é a parte da lei mosaica onde está escrito por meio de homens de outras línguas ou por lábios estranhos e por meio de lábios estrangeiros falarei a este povo? Qual é a parte da lei de Moisés que tem esta profecia, que tem este prenúncio? Nenhuma. Não está na lei de Moisés, mas aqui Paulo menciona como se fosse lei, né? Pois ele diz aqui, ó, pois está escrito na lei. Onde é que está escrito isso de fato, de verdade? No livro do profeta Isaías. Quer ver? Pega aí comigo. Isaías, capítulo 28, versículos 11 e 12. Olha o que é que diz. Isaías 28, 11 e 12. Diz assim: pois bem, com lábios trôpegos e língua estranha, Deus falará a este povo. Então está aqui, né? Veja que a citação que Paulo faz no Novo Testamento, como se fosse uma citação da lei, está, na verdade, no livro do profeta Isaías. Paulo errou, então, ao dizer que estava escrito na lei? Paulo se equivocou? De modo nenhum. Pois no tempo de Jesus, a palavra lei, ela também podia ser uma referência a todo o Antigo Testamento, incluindo-se os profetas. Por quê? Porque já na época de Jesus, todo o Antigo Testamento era considerado mandamento do Senhor, era considerado textos escritos, ordenados por Deus para instrução do povo, para a instrução daqueles que viessem a cultuar, a adorar Yahvé. Portanto, não há nenhum problema. Aliás, você sabe que na época de Jesus, não raras vezes, o Antigo Testamento ele vai ser feita uma referência a ele quando, por exemplo, usadas expressões como a lei e os profetas. Quando naquela parábola, por exemplo, do rico e Lázaro, está dito ali que, lá no finalzinho do texto de Lucas, Abraão diz para o rico, né, que pedia que alguém fosse aos seus irmãos vivos anunciar a verdade do Hades. Aí então Abraão diz: eles, os seus irmãos que ainda vivem, têm a quem? A Moisés e os profetas. Ouçam-nos, né? Portanto, Moisés e os profetas vão ser não raras vezes usadas. Jesus usa muito essa expressão, Moisés e os profetas, para se referir justamente aqui, a todo o Antigo Testamento. Diferentemente dos saduceus, que não aceitavam a autoridade canônica dos profetas, Jesus e os apóstolos aceitavam. É por isso que eles vão ali, né? Os fariseus também aceitavam, né? Nós já falamos isso na última aula. Os saduceus aceitavam apenas o Pentateuco, mas Jesus não. Jesus vem e mostra que todas as escrituras antigas, já tidas como canônicas neste momento por judeus, foram escritas por inspiração. Pedro vai dizer que nenhum profeta falou de si mesmo, mas falou inspirado, falou ali com o sopro do Espírito Santo dentro de si. Então a primeira coisa que a gente precisa considerar, professor, é que neste caso aqui, de Mateus capítulo 5, lei aqui está trabalhando junto com os profetas. Portanto, quando Jesus diz que não veio destruir, não é apenas a lei que ele está se referindo, mas também aos profetas, portanto, ao todo o Antigo Testamento. Porque havia uma falsa acusação dos fariseus, dos mestres, dos escribas, daqueles que eram adversários de Cristo em seu tempo, que era a seguinte acusação: este homem veio para rasgar a lei. Seria hoje mais ou menos como alguém que rasga a Constituição Federal de um país, claro, resguardadas as suas devidas proporções. Né? Então essa era a acusação de que Cristo veio provocar motim, veio provocar uma revolução social, espiritual, ideológica e negar tudo que outrora foi escrito,
toda a lei, todo o pacto que Deus antes constituiu com o seu povo Israel. Jesus então vem abertamente, se defende, dizendo que não, que ele não desprestigia Moisés, que ele não desonra os profetas e que ele não está ali para rasgar a lei. Pelo contrário, ele veio para cumprir. E nós vamos hoje aqui, com a graça de Deus, rapidamente entender o que é que esta palavra de Jesus, quando ele diz que veio cumprir a lei, significa. No primeiro tópico de nossa lição, nós teremos aí a lei do Antigo Testamento. Feitas a ressalva de que Jesus não está falando apenas a lei mosaica, mas a todo o Antigo Testamento, né? O comentarista da lição não trabalha com essa linha. O comentarista da lição cita esse texto de Mateus, mas vai trabalhar apenas com a questão da lei mosaica. Ele não leva em conta aqui o Antigo Testamento nos esboços ou nos tópicos da lição para este próximo domingo. Mas nós faremos isso. Nós vamos aqui trabalhar não só com a questão da lei de Moisés, que não foi abolida, mas iremos trabalhar também com todo o Antigo Testamento que não foi abolido, que não foi rasgado por Cristo, que não foi desprezado e rejeitado por Jesus. Mas ele vai falar aqui nesse primeiro tópico sobre a lei que foi dada no Antigo Testamento. Muito bem. Israel é um povo ainda sem uma identidade nacional, fugitiva do Egito, naquela noite da Páscoa, da Pessá, em que Deus retira o povo hebreu da escravidão do Egito e o leva pelos caminhos do deserto na direção da terra de Canaã, prometida outrora há mais de 430 anos ao seu ascendente Abraão. Deus havia prometido dar aquela terra, a terra de Canaã, em concessão e herança a Abraão e aos seus descendentes, que seriam multiplicados mais que as estrelas do céu e mais que os grãos de areia do mar. Deus, portanto, agora quebra ou quebranta o jugo do Egito, faz perecer o exército do faraó no Mar Vermelho e faz o seu povo peregrinar pelas terras desertas, áridas do deserto. Pois bem, esse povo é um povo, mas não é uma nação, não é um país. Não tem governo, não tem lei, apenas está ali um legislador, um mediador entre o povo e Deus, que é Moisés. Mas Deus ele resolve ir preparando este povo, dando a ele um caráter nacionalista. E este povo precisa de lei, este povo precisa de um governo. E claro, o governo ali, a priori, não seria um governo humano, mas um governo teocrático, ou seja, Deus governando diretamente o seu povo por meio de sua palavra e por meio dos seus mediadores, neste caso Moisés e outros tantos a quem Deus quisesse eleger. Mas Deus ele vai instituir então esse povo com caráter nacional, e para isso é necessário o quê? Que esse povo tenha lei, que esse povo tenha um norte, que esse povo tenha um padrão, para que esse povo saiba qual é a vontade de Deus e possa buscar cumprir esta vontade de Deus, e possa atender esta vontade de Deus. Imagina um povo largado no deserto, sem orientação, sem norte, sem bússola, sem saber o que é certo, sem saber o que é errado, vivendo um verdadeiro relativismo moral como que nós vivemos nos nossos dias de hoje. É muito comum, por exemplo, você vai lá para o livro dos Juízes e você vai ver costumeiramente ali uma expressão que é: o povo naquela época não tinha rei e cada um fazia como bem entendia. Então veja, mesmo já tendo a lei de Moisés na época dos Juízes, mas ainda assim a ausência de um governo ali, visível, notório, palpável, ainda permitia que o povo andasse como bem entendesse, promovendo o verdadeiro relativismo. Cada um era a ética da situação, a ética circunstancial. O que é certo para mim pode não ser certo para você, mas a gente pode conviver com isso. E na verdade nunca pôde. É preciso que hajam valores absolutos, é preciso que haja uma moral, é preciso que haja uma referência de ética. E essa referência não está nos homens, está em Deus. É por isso que Deus vem e entrega lá no Monte Sinai a lei a Moisés, ali resumida nos 10 mandamentos, no decálogo. Todavia, você vai ver que com o passar dos anos, Deus ele vai dando os mandamentos a Moisés, Deus vai dando as leis a Moisés, Deus vai orientando a Moisés sobre aquilo que ele deve instituir para o povo hebreu praticar, fazer. E aí, nós temos os 613 preceitos catalogados pelos rabinos judeus dentro da lei mosaica. Temos ali os mandamentos positivos, que é Deus mandando fazer assim, e temos os mandamentos negativos, que é Deus dizendo não faça assim.
Só um esclarecimento que precisa ser prestado, professor, sobre a questão da lei mosaica, é essa tríplice divisão que nós costumeiramente fazemos, que nós adotamos, que é a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Na verdade, não existe essa tríplice divisão na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, não existe. Você procura ali os termos lei civil, lei cerimonial e lei moral, não há. Até porque não existem 3 leis dadas por Deus aos judeus, só existe uma lei, uma única lei. E quem vai dizer isso muito bem é o pastor e exegeta Ezequiel Soares, que comentou a lição do trimestre passado para a faixa etária dos adultos, e que inclusive foi abordado justamente o quê? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Né? Então, o pastor Ezequiel Soares ele diz claramente que não existe 3 leis. A lei dada a Moisés é uma só. Essa tríplice divisão feita entre lei civil, lei cerimonial e lei moral nem é uma divisão dos tempos de Jesus, nem é uma divisão dos tempos dos apóstolos. É uma divisão, é uma categorização muito mais recente do tempo do teólogo Tomás de Aquino, que teria sido ele quem agrupou esses mandamentos do Antigo Testamento nesses 3 grupos. Ele pegou, ele deu as escrituras e, pelo menos tradicionalmente, não há nenhuma rejeição a essa categorização feita por Tomás de Aquino. Ela é largamente aceitada nos meios tanto católicos quanto protestantes, então nós trabalhamos com ela. Então Aquino foi lá, leu e disse: isso aqui tem a ver com lei cerimonial. Então colocou aqui na gavetinha da lei cerimonial. Não, isso aqui tem a ver com lei civil, é para reger o comportamento social, as relações sociais entre o povo, tem um caráter criminal nessa lei. Então vamos aqui colocar na gavetinha a da lei civil. Não, mas isso aqui tem um aspecto moral e permanente. Não foi dado apenas a Israel, mas a todo o mundo, é válido para todo, é um código de ética para o mundo inteiro, universal. Então não vamos colocar na gavetinha do cerimonial nem do civil, vamos colocar na gavetinha da lei moral. Então Tomás de Aquino foi quem procedeu em tempos muito recentes, essa categorização da lei mosaica, embora originalmente seja uma lei só. É por isso que exige um certo cuidado da gente quando a gente for falar sobre a lei de Moisés. Né? Porque que aspecto da lei está se falando ali? O aspecto cerimonial, o aspecto civil, né? Cerimonial faz referência ao culto, à liturgia, aos rituais de purificação. Civil faz relação às relações sociais, a questão do direito civil e penal, né? E a questão da lei moral diz respeito à ética, à conduta, ao comportamento universal. Então, isso tem a ver com a abrangência da lei ainda no primeiro tópico. Então, o propósito da lei, qual é ainda nesse primeiro tópico? É estabelecer um padrão de conduta, né? É estabelecer um código de ética, de moralidade. É Deus revelar-se ao povo para dizer o que é certo e o que é errado, para que o povo, caminhando na direção de Deus, possa buscar essa construção de uma identidade nacional, do povo que Deus deseja, um povo santo, um povo separado, um povo que não anda o relativismo filosófico, moral, ideológico que domina o mundo, sabe? Os relacionamentos promíscuos, a idolatria, a criminalidade, a invasão da propriedade. Não, Deus ele estabelece uma lei para ter uma norma, um padrão, um norte, para que esse povo fugitivo do Egito pudesse então se organizar socialmente, religiosamente, politicamente e viver de modo a agradar os homens e a Deus. Agora é claro, a lei mosaica especificamente, agora eu me refiro à lei mosaica, não a lei enquanto todo o Antigo Testamento, mas a lei mosaica ela foi dada com prazo de validade. E o prazo de validade da lei mosaica quem é? É Cristo. Cristo Jesus, o Senhor. A lei mosaica não foi dada para durar eternamente com um caráter com que ela foi dada a Israel. Né? Deus ele não quis jamais que a lei mosaica durasse até os dias de hoje como ela funcionava para Israel nos tempos da sua peregrinação no deserto, nos tempos dos patriarcas, nos tempos dos profetas, de modo algum. Até porque aqueles 613 preceitos, inclusive você pode consultar na internet, professor, e é bom que você faça essa pesquisa, só para você dar uma lidazinha ali em alguns daqueles preceitos. Né? Os considerados mais relevantes e os menos relevantes para os judeus. Os maiores e os menores mandamentos. Né? Aqueles de um cumprimento
que deveria ser obedecido à risca e aqueles que poderiam ali ser negociados dependendo da situação. Né? Pesquise aí, os 613 preceitos da lei de Moisés e você vai ver que tem muita coisa ali que está óbvio, que está claro que não poderia, que não dizia respeito a nós hoje. Inclusive, voltando aqui ao texto que nós lemos, o versículo 18 e 19, quando diz aí, porque vos digo que até que o céu e a terra passem, nem o jota e nem o tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jota e tio aqui são transliterações, traduções em grego, das menores letras ou expressões do alfabeto hebraico, né? J e tio aqui fazem referência, você já fez essa pesquisa, a lição também deixa isso claro, fazem referência a menores letras ou expressões do alfabeto hebraico. Claro que aqui é adaptado para o grego, porque o Novo Testamento foi escrito em língua grega. O que Jesus está querendo dizer aqui? E quando ele diz também em seguida que qualquer que violar um destes mais pequenos mandamentos será considerado menor do reino de Deus. Perceba que Jesus diz será menor, não será excluído, será colocado no lado das trevas. Não, Jesus diz será considerado menor. Portanto, o cumprimento ou não jamais teve relação com a salvação, porque a salvação é mediante a fé por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salvação nunca, jamais foi por cumprimento da lei de Moisés, até porque por obras da lei ninguém jamais será justificado, diz a Bíblia Sagrada. A salvação, mesmo no Antigo Testamento, se deu pela graça de Deus, mediante a esperança que os judeus tinham na vida do Messias, aquela promessa que o próprio Deus fez no Éden, de que a semente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente e assim trazer a redenção, o plano redentor de Deus para toda a humanidade. Então aqueles que morreram no Antigo Testamento, que morreram nessa esperança, foram redimidos pela fé, daquilo que eles não viram, não pegaram, não apalparam, mas ao longe eles puderam alcançar esta promessa de Deus. A que é que se refere então aqui? A este cumprimento dos menores mandamentos. Você sabe aqui que os adventistas, eles pegam esses dois textos aqui como base para a defesa da guarda do sábado. Da guarda do sábado, eles dizem, não, está aqui, ó. Está aqui, Jesus está dizendo que qualquer que violar um dos mais pequenos mandamentos será menor no reino de Deus, portanto temos que guardar o sábado, porque o sábado é um mandamento. Bem, é preciso deixar claro o seguinte, que quando Jesus está falando aqui sobre a guarda dos mandamentos, primeiro, ele não está se referindo apenas ao decálogo. Isso está claro, até pelo contexto, quando Jesus depois ele vai citar alguns exemplos da lei do Antigo Testamento, que os judeus, os fariseus estavam mal interpretando. Veja que ele vai citar ali casos que não estavam dentro do decálogo. Não estava. Quando Jesus diz, por exemplo, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Onde é que está isso dentro do decálogo? Onde é que essa expressão foi dita dentro do decálogo? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aliás, onde é que está dito dentro do decálogo o mandamento amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Então é preciso ter cuidado, porque Jesus aqui ele não está falando apenas dos 10 mandamentos. E, portanto, o menor dos mandamentos aqui jamais poderia ser uma referência apenas ao decálogo ou apenas à guarda do sábado. Se é verdade que Jesus está defendendo aqui a manutenção e o cumprimento perpétuo, sempre interno, de todos os mandamentos, então todos os mandamentos aqui não são apenas os 10, são os 613. São os 613. Se Jesus está ordenando aqui para se guardar todos os mandamentos, inclusive os menores, não é ao decálogo que ele se refere, mas a todos os mandamentos do Antigo Testamento. E aí eu quero perguntar a qualquer adventista, ou a qualquer judeu, a qualquer rabino neste mundo, quem é que tem conseguido cumprir todos os 613 preceitos da lei dada a Moisés? Quem? Ninguém. Então, o que quer que Jesus esteja dizendo aqui, quando ele diz qualquer que violar um dos menores mandamentos e não cairá uma letra nem outra dos mandamentos do Senhor, ele não pode estar aqui se referindo ao cumprimento obrigatório da lei de Moisés, de modo algum. Vamos entender o que é que Jesus está querendo nos dizer aqui. Eu já disse para você e torno a repetir. Nesse contexto, Jesus está falando de todo o Antigo Testamento, e não apenas da lei mosaica, muito menos apenas dos 10 mandamentos. Quando Jesus diz que não veio abolir, mas veio cumprir a lei, quando ele diz que não vai passar o céu e a terra antes que a menor letra se cumpra, é óbvio que Jesus está falando de todo o Antigo Testamento. E isso fica claro, por exemplo, quando nós vamos para a carta de Paulo a Timóteo. Quer ver? Olha, pega aí, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta, capítulo 3, versículo 15 em diante, diz assim o apóstolo Paulo: porque desde criança você conhece as sagradas letras, preste atenção, você conhece as sagradas letras,
Jesus lá atrás falou que nem um jota, nem um tio vai cair sem que antes tudo se cumpra. Paulo aqui está dizendo que as letras, elas são sagradas. Letras sagradas que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Pois bem, então aqui nós vemos o que está inclusive escrito aqui já no segundo tópico da nossa lição, que é a relação entre Jesus e a lei. Né? Qual é esta relação entre Jesus e a lei? E por que é que nem mesmo o menor dos mandamentos vai cair sem que isso tudo se cumpra? E qual é a prova de que isso não está se referindo exclusivamente ao decálogo e nem mesmo à lei mosaica? É que agora vem o apóstolo Paulo e, dirigindo-se ao seu companheiro Timóteo, fazendo referência a todo o Antigo Testamento, aos 39 livros, desde Gênesis até Malaquias, porque quando Paulo diz aqui que a Escritura é divinamente inspirada, Paulo não tem em mente apenas a lei mosaica, Paulo está se referindo também aos profetas que pronunciaram Cristo, aos profetas que mencionaram há dias dos eventos escatológicos que já se cumpriram desde Cristo, desde o Pentecostes, que se cumprem nos nossos dias de hoje, e muitos que ainda haverão de se cumprir. Então, quando Paulo diz, quando ele faz aqui menção à Escritura, você e eu sabemos muito bem disso, ele está fazendo referência ao que? A Bíblia disponível para os cristãos ainda no primeiro século. E que Bíblia era essa? O Antigo Testamento. Claro que aqui nessa época de Paulo, no final de sua vida, já circulava aqui, além de as suas cartas pastorais, que já tinham um caráter de literatura inspirada por Deus, né? Pedro, por exemplo, vai fazer menção aos textos de Paulo como textos de autoridade para a igreja cristã. O próprio Paulo vai mencionar passagens além do Evangelho de Lucas, que também já circulava em seu tempo. E você vai ter também ali os evangelhos de Marcos e Mateus, também já circulando, e as cartas de Pedro. Né? Então tudo isso já estava circulando no primeiro século da era cristã. Todavia, nesse episódio aqui, nesse texto específico que nós lemos, é a escritura completa do Antigo Testamento que Paulo fala. E Paulo chama o quê? De as Sagradas Letras. As Sagradas Letras é a inspiração plenária e verbal das Escrituras Sagradas. Por isso é que nada, absolutamente nada, quer seja do Decálogo, quer seja do Pentateuco, a Torá de Moisés, quer seja dos livros históricos, poéticos ou proféticos do Antigo Testamento, nada irá cair, nada será abolido, nada será descartado, nada será inutilizado, pois tudo terá o seu cumprimento cabal. Agora, evidentemente, que em Cristo Jesus, o Antigo Testamento, todos aqueles rituais, toda aquela cerimônia de purificação do Antigo Testamento, os sacrifícios oferecidos diária e anualmente durante a peregrinação de Israel, no tabernáculo e com a construção do templo físico, né? Toda aquela cerimônia, todos aqueles rituais eram figuras, eram tipos que apontavam para quem? Para Cristo. E essas figuras, essas sombras, essas imagens, esses tipos tiveram cumprimento em Jesus, ou estão tendo cumprimento em Jesus hoje, ou haverão de ainda ter cumprimento pleno em Jesus nos dias finais, porque tem muita coisa ainda, tanto do Pentateuco quanto dos profetas, que ainda deverão se cumprir, Então, de modo algum, é por isso que a igreja cristã, ela não pode rejeitar, em hipótese alguma, a lei de Moisés, não pode se rejeitar qualquer parte do Antigo Testamento, porque o próprio Jesus disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, Cristo é aquele de quem os profetas apontavam. Aliás, não foi o próprio Moisés quem profetizou, dizendo: o Senhor levantará entre vós um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis? Não é lá no Pentateuco onde está o primeiro prenúncio sobre a encarnação do Filho de Deus, quando o próprio Deus no Éden disse que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente? Não é Isaías, o profeta do Antigo Testamento,
considerado o evangelista do Antigo Testamento, o profeta messiânico, o profeta que mais fala, né, que mais descreve com riquezas de detalhes, embora tenha vivido em um tempo bastante distante, mas ele recebe ali um descortinar do paraíso, ele recebe ali um vislumbre de eventos futuros e ele transcreve isso falando com exatidão sobre eventos da vida de Jesus Cristo, o Messias. Aliás, não profetizou sobre Jesus Malaquias, Zacarias, outros tantos profetas do Antigo Testamento não prenunciaram? O juízo de Deus, resguardado para o grande dia do juízo final, o julgamento das nações, o reino milenial de Cristo, não estão esses episódios todos, meus irmãos, descritos tanto na lei, quanto nos profetas, quanto nos salmos? Pois bem, eis a razão do porquê absolutamente nada, nem mesmo, e aí eu ratifico as palavras de Jesus em Mateus 5, 18 e 19, nenhum dos mandamentos. Agora, entenda-se isso não como os mandamentos do decálogo, isso precisa ficar muito claro, professor, para você passar para o seu aluno para não ter confusão, né? Nenhum destes pequenos mandamentos. Quando Jesus diz que não podem ser violados, não podem ser quebrados, não podem ser abolidos, não é que ele está dizendo para a gente que a gente tem que cumprir ainda hoje os 613 preceitos da lei mosaica, até porque isso é impossível, é culturalmente desnecessário, é religiosamente fatídico e é espiritualmente inadequado, visto que Cristo Jesus, ele cumpriu a lei mosaica, que nenhum homem poderia cumprir. Ele cumpriu em si. Então agora a obrigação que ele impõe sobre nós é a de guardar todas as escrituras sagradas, porque, ratifico, são elas que testificam de Jesus. São elas. Então quer a gente mencione o Antigo Testamento como a lei e os profetas, quer a gente mencione o Antigo Testamento apenas como a lei, quer a gente menciona o Antigo Testamento, como Jesus mencionou lá no Evangelho de Lucas, está registrado no capítulo 24, né? Aquela tríplice divisão que passou a ser conhecida nos tempos de Jesus, a lei, os profetas e os salmos, que é também uma expressão para se referir a todo o Antigo Testamento. O fato é que nada do que está escrito nas Escrituras Sagradas deverá cair em desuso, se tornará inútil, se tornará supérfluo, ultrapassado, irá caducar. Não. Por quê? Porque tudo aquilo apontava para a vida de Cristo, para o seu ministério terreno, para o seu ministério hoje de intercessor junto ao Pai, ou para o seu ministério futuro como rei, né? Porque as profecias do Antigo Testamento falavam de um Messias que viria para reinar, de fato, física, realmente nessa terra. E essa profecia ainda não se cumpriu. O filho de Davi, que haverá de assumir o trono, ainda não assumiu, física, politicamente falando, 2000 anos atrás. O seu reino é espiritual hoje, mas haverá de vir o tempo em que Cristo vai reinar fisicamente nessa terra, em que Cristo trará o governo da justiça, da paz, aquela pedra cortada sem a ajuda de mãos que esmagou a estátua no sonho de Nabucodonosor e se transformou numa montanha enorme e encheu e preencheu toda a terra. Aquela pedra cortada sem mãos é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, mas que veio a se tornar a pedra fundamental da obra de Deus, né? Então Cristo, ele ainda haverá de governar politicamente nessa terra. Cristo ainda haverá de vir para impetrar aqui. Claro, nós trabalhamos, né, nós crentes assembleanos, trabalhamos numa linha dispensacionalista, muitos teólogos evangélicos não seguem essa linha, mas nós seguimos essa linha, de que Cristo virá para governar fisicamente aqui, mesmo antes da inauguração do novo céu e da nova terra. Então, como descartar? Como descartar? Como descartar qualquer passagem das Escrituras Sagradas, se Paulo escrevendo a carta aos Romanos, quer ver? Olha, pegue aí comigo para você conferir, professor. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, no versículo 4, olha o que é que Paulo diz. Pois tudo o que foi escrito no passado, veja bem, no passado, ele não está fazendo referência aqui aos textos dos apóstolos, dos evangelistas, nem aos textos dele mesmo, mas ao que foi escrito no passado. No passado aqui, ele está se referindo àquilo que foi produzido de canônico, de literatura reconhecidamente inspirada por Deus, como Pedro diz, né? Os profetas não falaram a fruto de sua própria imaginação, de seu conhecimento, de seu querer, mas falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então é essa literatura canônica inspirada que Paulo se refere. Tudo que Deus foi escrito para quê?
para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Pois bem, o menor, o maior ou qualquer dos mandamentos das Escrituras sagradas deve ser observado pela igreja, não no sentido de guardá-los no caráter cerimonial, civil, como os israelitas tinham que guardar na antiga aliança. Mas esses mandamentos em Cristo, eles são investidos de uma nova vida. Cristo dá-lhes um novo caráter, Cristo amplia-os, porque esta palavra cumprir aqui, em Mateus 5,17, quando ele diz que não veio para me rogar, mas cumprir, esta palavra cumprir no original grego, ele tem um significado múltiplo aqui, um significado largo aqui, que pode ser cumprir no sentido de realizar, concretizar, ou também no sentido de expandir, de ampliar, de intensificar. E os mandamentos em Cristo, a própria lei mosaica, por exemplo, Cristo ele vem explicar os significados de cada um daqueles preceitos que os fariseus ao longo dos tempos torceram o sentido, construíram toda uma hermenêutica, embora que bem intencionados, mas construíram uma hermenêutica que torceu o significado dos mandamentos dados a Moisés. Cristo ele vem para explicar, Cristo ele vem para dizer, olha, o adultério, quando está lá no decálogo não adulterarás, não é apenas não adulterar no sentido de consumar a prática sexual, é não adulterar em todos os sentidos, é não cobiçar, é não desejar, é não ser infiel à sua mulher, mesmo que ainda no pensamento, mesmo que ainda na mente. Era isso que Deus estava querendo dizer ali inicialmente na lei, e que vocês não compreenderam isso, porque você sabe que ali na época de Jesus, havia duas grandes escolas, eu já as mencionei aqui no estudo passado, que era a escola dos rabinos Shammai e Hillel, e cada um interpretava ou do modo liberal ou do modo mais ortodoxo conservador, a lei dada a Moisés e também as profecias. Então Cristo, ele como a palavra de Deus materializada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus escrita, mas Cristo é a palavra de Deus materializada, revelada, visível, palpável. Então ele, melhor que ninguém, porque ele é autor da palavra, ele vem e explica. E claro, a hermenêutica de Cristo está sempre perfeita. A hermenêutica dos fariseus, dos saduceus e dos escribas podem estar torcidas e estiveram bastante, mas a interpretação que Cristo dá é sempre verdadeira, é sempre pontual, é sempre exata, e a gente pode segui-la na risca sem medo, porque ele é o autor da palavra, ele é o autor. Então ele, melhor que qualquer um de nós, conhece os sentidos dos textos que ele mesmo ordenou que fossem escritos. Então, Cristo, no sentido em que nós dizemos aqui, que está na lei, Cristo é o fim da lei mosaica. Isso não quer dizer que a lei mosaica em Cristo ela é abolida. Quer dizer que Cristo é o final da lei. Cristo é o cumprimento da lei. Cristo é aquele para quem a lei aponta. O professor entenda bastante isso, para a gente não confundir as coisas. Não vamos dizer que Cristo tornou inútil os mandamentos, que Cristo tornou inútil o Antigo Testamento. Tem gente que diz, irmão, para que pregar no Antigo Testamento? Vamos pregar só no Novo. Não, a gente pode pregar. A gente pode pregar Cristo e pregar muito bem Cristo a partir do Antigo Testamento. E é claro que em Cristo nós vamos aprender a ler a Bíblia Sagrada numa perspectiva cristológica. Aliás, professor, essa é a sua missão também para o próximo domingo. É a partir dessa lição sobre a relação entre Cristo e a lei, mostrar para os seus alunos, explicando para eles que a palavra lei tem um conceito muito mais abrangente, representa não só a lei mosaica, não só os 10 mandamentos, mas todo o Antigo Testamento. Você vai dizer para os seus alunos que quer sejam o Decálogo, quer sejam os 613 preceitos da lei, ou quer sejam os 39 livros do Antigo Testamento, nada disso caiu em desuso, nada disso se tornou supérfluo, nada disso se tornou banal, mas aquilo que foi dado para Israel cumprir, e Israel não pôde cumprir, Cristo veio e cumpriu. Muitos dos aspectos da lei, muitos dos mandamentos ali dados a Moisés, por uma questão óbvia, lógica, de cultura, de espaço político, geográfico, não nos cabe cumprir, não nos cabe buscar esses mandamentos para nós praticarmos ele hoje.
certo? E na questão da guarda do sábado, o próprio Cristo deixa muito claro que o sábado foi dado por causa do homem, não o homem por causa do sábado, né? Então veja que o sábado ele não é ratificado no Novo Testamento, Cristo não ordena a guarda do sábado, os apóstolos de Cristo não ordenam a guarda do sábado, Cristo deixa muito claro que o sábado foi dado por Deus por causa do homem, e não o homem para ser escravo do sábado, e não o homem para viver em função do sábado. Deus não está interessado mais nas coisas do que nas pessoas. Deus não está interessado mais nas instituições do que no relacionamento íntimo e pessoal com o homem. Agora, quando trabalhar o fim da lei, o fim não é no sentido de negar, no sentido de desprezar, de rejeitar, de dizer veio até aqui, daqui não serve mais, não funciona mais, não adianta mais. Não. O que quer dizer apenas é que a lei, como dizia Paulo, ela foi um maio que conduziu os homens até Cristo durante um tempo que Deus assim determinou que fosse, para que os homens tivessem um padrão de moralidade, de ética, de organização política, social, para que os homens tivessem um padrão de culto, porque o Antigo Testamento, a lei, era dada também nesse sentido, né, de regular as práticas litúrgicas, a prática do culto, para que aquele povo fugitivo do Egito não cultuasse a Yahvé da mesma forma que os egípcios cultuavam os seus muitos deuses. Então Deus ele vai ter esse cuidado. Veja que os primeiros ali mandamentos de Deus para o povo hebreu lá no Decálogo, quais são? Não terás outros deuses diante de mim, somente ao Senhor teu Deus adorarás, não farás imagem de escultura. Por quê? Porque Deus está tendo cuidado de polir o povo, né? De polir o povo, de lapidar o povo, para que o povo não trouxesse aquelas velhas práticas religiosas da onde eles estiveram escravos durante mais de 4 séculos para dentro do monoteísmo judaico. Você sabe que a religião egípcia ela é uma religião politeísta, a religião dos faraós, muitos deuses, cultuava tudo ali, sol, lua, terra, planta, animal, mas a religião dos judeus e também no cristianismo é a religião monoteísta, somente um Deus. Agora, Cristo é o fim, Cristo é o propósito, Cristo é o objetivo da lei. E muita coisa já se cumpriu em Cristo, muita coisa está se cumprindo hoje e muita coisa ainda haverá de se cumprir. A exemplo do governo milenial de Cristo, a exemplo do julgamento das nações, a exemplo do sofrimento de Israel que ainda está reservado para a última semana. Você se lembra das 70 semanas de Daniel? Pois bem, ainda há uma semana, a 70ª semana a se cumprir, será durante o período da grande tribulação, mas Cristo virá para salvar Israel, e Paulo diz que todo Israel será salvo, e cumprir-se-á mais uma profecia de Zacarias, quando os judeus virão a Cristo e perguntarão que feridas são essas em tuas mãos, e ele dirá, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus irmãos. Então veja, tem muita coisa ainda por se cumprir. Tem muita coisa ainda para acontecer em Cristo. Ele é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado, né? Porque em Cristo está o nosso descanso. Aliás, não foi isso que ele disse? Mateus 11, 28, está lá registrado: vinde a mim todos vós que estáis o quê? Cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então Cristo é o nosso descanso. Aliás, está lá escrito no livro de Hebreus, né? Que ainda resta um repouso para o povo de Deus, ainda resta um descanso para o povo de Deus. Então perceba que mesmo os preceitos cerimoniais que não se devem ser mantidos hoje, porque o culto cristão é diferente do culto judaico, mas mesmo os preceitos morais, enquanto sombras, enquanto tipos, como dizia o Paulo, eram figuras que apontavam para Cristo, muitas ainda estão para acontecer, muitas ainda estão para se cumprir plenamente em Cristo. Agora, sempre que voltarmos às páginas da Bíblia Sagrada, devemos ter em mente que devemos ler tudo aquilo buscando Cristo. Cristo, que é o personagem principal de todas as Escrituras Sagradas. E aí, para encerrar, nós vamos ter o terceiro tópico, onde se falará sobre as leis do reino de Deus. Onde nesse último tópico vai se tocar na essência de todas as Escrituras Sagradas, na essência de todo o Antigo Testamento, na essência de todos os 613 preceitos da lei de Moisés, na essência dos 10 mandamentos do Decálogo. E qual é a essência? Qual é o extrato? Qual é o suco que fica para a Igreja do Senhor Jesus Cristo de todos os lugares, de todas as etnias e todas as culturas? Porque muito da lei dada no Antigo Testamento
Testamento foi exclusivo para Israel, para a cultura dos judeus. Mas o que é que fica de tudo aquilo para os povos de todas as culturas, em todo o mundo e em todas as épocas? O amor. O amor. Cristo disse, e eu repito, ele disse: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque não há amor maior do que este, do que a de dar a vida pelos seus amigos. Reitero as palavras de Paulo que ele disse aos irmãos da Galácia: aquele que cumpriu a lei do amor, aquele que ama o seu próximo, cumpriu toda a lei. Tiago dizia, e também retomo, a lei real de Deus neste mundo para os cristãos obedecerem é o amor. O amor. Paulo dizia: ninguém levais coisa alguma a não ser o amor de uns para com os outros. E de fato, se nós formos examinar todas as escrituras sagradas, e aliás, mesmo no Antigo Testamento, lá nos profetas, né, nós já vemos ali as citações dos profetas, onde Deus, usando a boca daqueles homens e a pena e a tinta deles que escreviam, já falava sobre qual era a vontade de Deus dentro de todos aqueles mandamentos que ele deu para nortear a conduta de Israel. Qual era o propósito de Deus? Você pega, por exemplo, Miqueias, capítulo 6, veja que está escrito, por exemplo, já em Miqueias, Antigo Testamento, não precisou nem chegar no Novo Testamento ainda, e Deus ele já vem dizer qual é o suco, qual é o extrato, o que é que ele de fato queria dentro de todos aqueles mandamentos. Miqueias 6, versículo 6 em diante, veja: com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Ficaria? Mas Deus não instituiu o culto com o sacrifício expiatório do Antigo Testamento? Então, se Deus instituiu, ele se sentiria feliz com a morte daqueles animais, ovelhas, cabritos, bodes, bois, pombas, rolinhas. Deus não se satisfazia naquilo? Ou não? Não foi ele que instituiu? Não foi ele que ordenou? Mas veja que Miqueias já fazendo perguntas intrigantes. Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, o fruto do meu corpo por causa do pecado que cometi? Ele mostrou a você, o homem. Presta atenção aqui agora, porque aqui agora está o resumo de tudo. De todos os mandamentos já está aqui em Miqueias, Antigo Testamento. Ele mostrou a você, homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Pratique a justiça social, inclusive será tema de uma das nossas próximas lições. Ame a fidelidade. Ora, pratique a justiça tem a ver com as relações sociais, a justiça com o próximo. A justiça com o meu semelhante, é o ser justo, é agir de verdade, de sinceridade, de lealdade. Ame a fidelidade. Fidelidade para com quem? Para com o meu próximo e para com Deus, nas relações horizontais e verticais. E ande humildemente com o seu Deus. Então, o andar, a comunhão íntima com Deus. Perceba que já no texto de Miqueias, Deus está nos conclamando profeticamente a vivermos o amor para com o semelhante e o amor para com Deus. O amor para com o próximo, manifesto em atos de justiça, de bondade, de fidelidade, de lealdade. E o amor para com Deus, manifesto na fidelidade aos princípios que Ele estabeleceu, aos mandamentos que Ele estabeleceu e no andar humildemente ao lado dEle. Então, Cristo, no Novo Testamento, Ele vem ratificar isso. Cristo ele vem enfatizar isso. Aliás, Cristo manifesto, Cristo encarnado, habitando entre os homens, é a mais plena manifestação de amor de Deus para com os homens. Foi por amor que ele veio, quando poderia ter deixado-nos largados, perecendo no pecado e caminhando desenfreadamente para o inferno. Ele poderia muito bem ter constituído para si uma outra geração, uma outra raça, um outro povo, como bem lhe apraz. Mas ele resolveu vir pessoalmente,
intervir na história. João disse que vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Pedro disse que não escreveu e não falou de lendas, de fábulas engenhosamente inventada pelos homens, mas falou daquilo que ouviu e viu. Porque o Filho de Deus encarnado, ele veio. Para quê? Para cumprir a justiça de Deus. Para cumprir a justiça plena. Aliás, também é tema, assunto de nossa lição. Porque Mateus 5:20, Jesus diz: porque se a vossa justiça não é exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mas como? De que modo, professor? Você pode perguntar ao seu aluno: de que modo a nossa justiça pode exceder a justiça dos escribas e fariseus para que a gente possa fazer parte do reino de Deus? De que modo? Somente através de Cristo Jesus. Não é a nossa justiça, como se os nossos atos, o nosso esforço meramente humano pudesse nos fazer capazes de adentrar o reino de Deus e de agradar a Deus. Mas a justiça que é a nossa, que nós devemos buscar para nós, é isso que Jesus quer dizer, é a justiça de Cristo. É a justiça de Deus manifesta na pessoa bendita de Cristo. Porque mandamentos da lei a gente não pode cumprir, a gente não tem condições. A gente vai ficar fatidicamente caindo nos mesmos erros daqueles que viveram antes de nós, nos tempos de Jesus. Mas a justiça nossa, qual é a nossa justiça? É a justiça em favor do próximo. É o amor, é a lei régia do universo, como diria Tiago, meu irmão Jesus. É a lei do amor. É o amar o nosso semelhante. É viver a prática dos mandamentos de Cristo. Porque Jesus Cristo disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, e eu e o Pai viremos para ele, faremos ele morada. É cumprirmos os mandamentos de Cristo, diferentemente dos fariseus da época de Cristo, que cumpriam ou fingiam cumprir apenas pela estética perfeita da religião, apenas para manifestarem-se santos diante dos homens, embora os seus corações estivessem corrompidos de podridão, de lascívia, de adultério, de prostituição, de ira, de amargura, de ódio. Cristo ele vem e diz: olha, vocês têm que fazer diferentes, com a graça que eu lhes dou. Lembra-se lá de Paulo, Deus dizendo para Paulo: a minha graça te basta? Pois bem, com a graça que nós recebemos de Deus, nós temos que ir além das aparências. Nós temos que romper com a religiosidade epidérmica, a religiosidade da pele, a religiosidade de terninho e gravata, de roupinha bonita, de cabelinho assentadinho, mas de coração puro, de mente tramando mal, de ações maquiavélicas, maldosas, feitas às escuras contra o nosso próximo. Não. Nós temos que superar a hipocrisia dos fariseus. Nós temos que superar a religião morta da letra, que apenas condena o homem, mas que não exerce a misericórdia em favor do seu semelhante. Então, Cristo ele resume que a nossa vida deve ser a vida norteada por este grande dom de Deus para os homens, por esta grande dádiva de Deus para os homens, que Paulo chama de o fruto do Espírito. E eu disse dom, não no sentido de dom espiritual, porque o amor não é um dom espiritual, mas não deixa de ser uma dádiva de Deus, não deixa de ser algo que Deus comunica conosco, porque amor é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então é uma dádiva de Deus, não deixa de ser um dom, uma dádiva, dada graciosamente por Deus aos homens, mas Paulo vai chamar de um fruto do Espírito. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, é aquele que encabeça ali os gomos do fruto do Espírito Santo. Tem ali alegria, fé, mansidão, temperança, benignidade, bondade, mas primeiro Paulo diz o amor. Escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz: olha, eu poderia ter todos os dons, todas as habilidades, eu poderia fazer todas as coisas em favor do meu próximo, mas se não tiver amor, isto nada me adiantará. Poderia falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, eu não serei mais que um sino que ressoa, que tine, que bate, mas sem produzir uma sinfonia agradável ao ouvido. Porque que coisa mais chata do que um sino tocando? Aliás, você é um professor, que é coisa mais chata do que você estar lá bastante empolgado na sua aula e de repente o superintendente ou o secretário vai lá e toca naquela campainha chata, anunciando que a sua aula já tem que terminar, já tem que acabar?
né? Assim é aquele que pensa poder praticar os mandamentos e a lei do Senhor e se esquece do primordial, o amor. Aí fica uma religião enfadonha. Enfadonha para Deus, para Deus. E Miqueias vai dizer isso, né? Miqueias vai dizer isso. Deus não está interessado em gorduras, em sangue, em sacrifício, em animais. Mas não foi ele que instituiu? Foi ele que instituiu. Mas não para ser praticado, sabe, naquela canseira, naquele enfado, naquela mera repetição que os judeus colocaram, imprimiram naquela prática de culto do Antigo Testamento, né? Não foi com aquele objetivo, né? Deus estabeleceu o culto, o sacrifício expiatório para os homens tornarem o pecado algo banal. Eu vou pecar aqui, porque depois é só ir lá no tabernáculo e oferecer uma ovelha, um boi, um pombinho, uma rolinha, está tudo certo, né? Derrama o sangue e pronto, e depois eu volto a pecar de novo. Não. Foi isso que os homens fizeram, mas não foi isso que Deus quis, não foi isso que Deus estabeleceu. Então Cristo, ele vem agora, o cumprimento da lei, o cumprimento das Escrituras Sagradas. Cristo é aquele para quem o Antigo Testamento aponta, Cristo é aquele de quem o Novo Testamento fala, Cristo é o centro, Cristo é o centro de toda a história. E ele vem dizer que tudo se resume no amor. Professor, o que quer que você faça em favor dos seus alunos deve ser movido pelo amor. Pastor Antônio Gilberto diz que Deus há de julgar as nossas boas ações feitas com más intenções. Porque muitas vezes nós estamos a exemplo dos fariseus, fazendo até coisas boas, orando. Você se lembra lá daquele publicano e do fariseu orando dentro do templo? O fariseu estava fazendo uma coisa boa, que é orar. Quando é que orar é algo ruim? Orar é sempre algo bom. Mas ele estava pecando enquanto fazia algo bom. Por quê? Porque a soberba dominava o seu coração. Ele arrotava palavras de arrogância para Deus, considerando-se superior a todos os demais homens e achando-se, julgando-se merecedor de estar ali, quando na verdade o fato dele estar dentro do templo é tão somente a graça de Deus que o permite. De outro modo, ele seria consumido. Aliás, isso está dito lá nas Lamentações de Jeremias. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Mas os fariseus tinham aquela péssima mania de glória a mim e louvado seja eu. Cristo vem dizer: esse fariseu desceu para casa reprovado, assim como subiu, né? Mas o publicano que orava dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador, esse desceu justificado para casa. Busca o bem do nosso próximo e a glória de Deus acima de todas as coisas. Professor, Deus te abençoe. No próximo domingo, uma aula enriquecedora da parte de Deus para você e para os seus alunos. Ore antes da aula, ore com os seus alunos, peça a iluminação do Espírito Santo, as estratégias, os métodos e a habilidade para lidar com os recursos didáticos que lhe forem disponibilizados. Tudo para proporcionar um ambiente agradável para o ensino e a aprendizagem. Nunca se esqueça que nós, professores, temos uma oportunidade muito bela de aprender cada vez mais na medida em que ensinamos. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima oportunidade, querido.